Fala galera, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade dentro do sistema reprodutor, mas agora nós vamos entrar na anatomia e fisiologia dos órgãos reprodutores. A gente já teve a ideia de reprodução, a gente já viu a definição de reprodução, de fecundação, agora nós vamos estudar a anatomia dos órgãos reprodutivos, obviamente linkando com reprodução e fecundação também, porque a gente precisa falar sobre isso, ok? Então nós vamos começar hoje com os órgãos que compõem o chamado aparelho reprodutor masculino, tá bom? Então os órgãos que vão compor esse aparelho são os órgãos que estão envolvidos em um processo. Qual que é o objetivo desses órgãos como um todo? O objetivo deles é justamente produzir e consequentemente conseguir liberar o espermatozoide. Qual que é o objetivo do aparelho reprodutor masculino? Produzir e liberar o espermatozoide, para que esse espermatozoide no organismo feminino, ele se encontre com o óvulo e possa ter uma fecundação e assim gerar um novo ser e aí você estabelecer a reprodução. Esse é o objetivo. Então sempre quando a gente trabalha algum assunto é muito importante que vocês coloquem na cabeça o objetivo, né, dessa estrutura. A gente estudou cardiovascular, qual era o objetivo? A gente estudou digestório, qual era o objetivo? Aqui também tem o seu objetivo. O objetivo desse aparelho reprodutor, dos órgãos que compõem aqui, é em conjunto ter uma produção e uma eliminação do espermatozoide. Então vamos lá. O testículo é a chamada glândula, né? Nesse caso aqui, ó, o testículo é uma glândula que tem como função a produção do espermatozoide. É aqui que ocorre a produção. Então lembra disso. Ocorre a produção dos espermatozoides, que a gente já falou que vamos chamar de SPTZ, que é justamente essa estrutura aqui, ó. Esse aqui é o testículo. No interior do testículo existem umas superfícies lá chamadas de ductos, né, seminíferos, ductos seminíferos. Esses ductos seminíferos é onde ocorre o processo de formação do espermatozoide, que no nono ano vocês vão entender, porque a gente vai estudar divisão celular e vai entender o processo celular disso. Mas por enquanto é saber que ali ocorre uma produção de espermatozoide. Quando esse espermatozoide é produzido, né, e ele é produção contínua, diferentemente da mulher, depois nós vamos ter uma aula só falando sobre isso, uma produção do tipo contínuo, e ele vai produzindo, né, e caso não seja liberado, ele é reabsorvido e novos vão sendo produzidos. A vida dele é curta, a vida não é longa, tá? Então o testículo é uma glândula que tem como processo uma produção de espermatozoide. O testículo ele tem uma peculiaridade muito interessante, porque é o seguinte, ele está fora da cavidade abdominal. Então, se a gente fosse traçar aqui o abdômen estaria aqui, ó. Então, ele está fora da cavidade abdominal. Tudo isso aqui está em volta do que a gente conhece pela chamada bolsa escrotal, tá? Tem um objetivo, não é à toa que isso está aqui, não é à toa que o testículo está fora do abdômen, porque o testículo, para a produção de espermatozoide, ele precisa se manter uma temperatura menor do que a temperatura corporal. Vocês lembram que a temperatura corporal é uma temperatura que, em média, 36,7 graus Celsius, essa é a temperatura do nosso corpo, temperatura ideal. Então esse aqui tem que estar com a temperatura, o testículo tem que estar com a temperatura mais baixa. Para isso, então, ele está fora do abdômen, mas é protegido, é irrigado, é inervado, tudo mais, mesmo estando fora do abdômen. Uma vez que ele é produzido, agora vamos fazer assim, vamos falar do trajeto dele até ele ser eliminado. Vamos supor que seja um processo de eliminação. Assim, ligado ao testículo, essa parte de baixo, eu tenho essa estrutura enovelada aqui, ó. Essa estrutura enovelada é o chamado epidídimo. O epidídimo, ele funciona meio que como um reservatório desse espermatozoide que já está formado, pronto para poder ser eliminado. E ali ele termina algumas maturações dele, né, como se fosse um amadurecimento. O espermatozoide ocorre justamente no epidídimo. Do epidídimo, bem na ponta dele aqui, ó, eu vou ter a ligação com o ducto deferente. O ducto deferente, o nome é esse mesmo, ducto não é é deferente, é um ducto que vai conduzir, que vai ligar, na verdade, o testículo à uretra. Então ele faz uma ligação. Eu estou colocando aqui mais ou menos a anatomia do abdômen, tá? Então ele sai aqui, ele faz essa curvatura, ele passa atrás da bexiga aqui e chega aqui na uretra. Qual que é a função dele? Transportar o espermatozoide. Ele não tem outra função, ele não libera, ele não secreta nada, ele não produz nada. Ele tem como função levar o espermatozoide até a uretra. Essa é a função. Então a função do ducto deferente aqui, ó, é pura e simplesmente o transporte. Não tem nada além disso. Beleza? Bom, só que quando esse espermatozoide chega na uretra, aqui tem um detalhe. Quando ele cai na uretra, antes dele chegar na uretra,
O organismo masculino ele induz a produção e liberação de duas substâncias muito importantes para esse processo. A primeira delas, a vesícula seminal. A vesícula seminal está um pouco afastada, mas o ducto dela leva também lá na uretra junto com o ducto deferente. A vesícula seminal ela produz um líquido, né? Ela produz um líquido, na verdade, um líquido mais rico em açúcar, e vocês vão entender por quê. Porque justamente para aquelas mitocôndrias do espermatozoide que está lá próximo do flagelo dele, da cauda dele, pegue essa substância e transforme em energia para poder locomover. Porque o espermatozoide ele se locomove, né, nesse processo de sair aqui pelo ducto deferente, e mesmo no organismo feminino ele se locomove agitando o flagelo, e ele gasta energia para isso, então ele tem que gastar energia. Então esse líquido da vesícula seminal é um líquido aí meio, vamos dizer assim, com açúcar para poder produzir essa energia para que ele sirva de matéria-prima, na verdade, né, para o espermatozoide produzir, as mitocôndrias presentes lá produzam energia. E paralelo tem uma próstata também, logo abaixo da bexiga, que também libera o conteúdo junto aqui, ó. Só que a vesícula seminal e a próstata liberam um pouquinho na frente. A próstata libera um líquido alcalino. O líquido alcalino, ele é o oposto do líquido base, do líquido ácido, né? Alcalino e básico é a mesma coisa. Então ele libera o oposto. Mas por quê? O que ele tem que liberar isso? Vamos entender uma coisa? Isso agora é extremamente importante. No masculino é assim, no feminino não é. Desse ponto até a eliminação, há uma conjugação com a uretra. O que passa na uretra? Por isso que eu desenhei a bexiga. Vem urina. A urina passa por essa uretra e fica resquícios dessa urina. E a urina, você já sabe, ela é ácida, então fica uma acidez. Então, para evitar que tenha morte de espermatozoides, apesar que ainda vai, mesmo assim vai morrer, mas para não ter uma morte maciça, esse líquido prostático então é liberado, é alcalino, e ele junto, alcalino com ácido, ele meio que neutraliza, e o espermatozoide passa sem sofrer tantos danos, tá? Então, próstata e vesícula seminal liberam, elas produzem líquidos e liberam aqui na uretra, que vai conjugar junto com o espermatozoide que está vindo pelo ducto deferente. A uretra, ela é considerada um órgão da reprodução, apesar que o foco dela é o órgão do sistema urinário, porque ela elimina a urina. Mas ela é considerada porque nesse trajeto que eu representei para vocês daqui até aqui, ela vai conduzir o espermatozoide até a sua saída. E o órgão peniano, que é o órgão copulador dos machos mamíferos, né? Inclusive, então, nós estamos falando de homem, mamífero é o órgão copulador. Então esses são os órgãos que compõem o aparelho reprodutor masculino. Vocês perceberam que durante a minha explicação, tudo que corroborou aqui, ó, todos os órgãos, eles têm como função única o quê? Pegar o espermatozoide produzido pelo testículo e eliminar, jogar ele fora. Desculpa. Esse processo de eliminação do espermatozoide, sair do testículo, percorrer esse trajeto, tá? A vesícula seminal liberar o seu líquido aqui, a próstata liberar e ele vir a sair, esse processo aqui, dessa saída dele, é conhecido por ejaculação. Tá? É conhecido por ejaculação. Então ele vai ser ejaculado, ele vai ser jogado para fora. Ok? Esse então é o processo. Isso é o grande objetivo aqui. A junção espermatozoide, ó, espermatozoide, SPTZ, mais líquido prostático, mais líquido seminal, esses aqui, ó, vai compor o que é conhecido no homem, no macho mamífero, de sêmen, tá? Então o sêmen é um conjunto, só o espermatozoide é gameta, tá? É o que vai fecundar a célula, beleza? Então, ó, essa aula de hoje é muito importante vocês fazerem essas anotações, fazer o esquema, e entender a função de cada um e entender a função básica de tudo, né? A função básica de tudo é produzir o espermatozoide e liberá-lo. A função é essa, não tem outra, tá bom? A mulher nós vamos ver que é mais complexa, porque a mulher, além dela produzir o gameta, ela liberar, e ela também vai gerar, ela vai gestar esse novo ser ali dentro do útero dela, que nós vamos estudar na nossa próxima aula gravada, nós vamos entrar nesse assunto, beleza? Então não deixe de anotar, estudem, continuem firmes, que logo a gente passe disso aí tudo e vão ter pouco prejuízo, tá bom? Galera, um abraço e fica com Deus.